se essa vida que a gente está vivendo agora, com tudo de bom e de ruim, fosse só um capítulo numa história muito, mas muito maior? Imagina só, a alma não como algo que vive e morre uma vez só, mas como uma eterna viajante, sabe? Pulando de uma existência para outra num ciclo sem fim de nascimentos. E esse ciclo eterno, essa roda gigante da reencarnação, tem um nome Sansara. É nela que a alma estaria presa, gerando e gerando por inúmeras vidas, uma depois da outra. Tá, mas o que decide o destino em cada nova vida? Uma lei universal chamada karma. Basicamente, o que você faz em uma vida determina como vai ser a próxima. E olha, o negócio é sério. Ações ruins podiam fazer uma alma renascer não como um ser humano, mas no corpo de um rato, de um porco ou até de um verme. Pesado, né? Ok, vamos entender de onde vem tudo isso. Essas ideias não surgiram do nada, claro. Elas nasceram lá atrás, na antiga religião védica, que é basicamente a precursora do que hoje a gente conhece como hinduísmo. A religião védica existiu na Índia há mais de 3.000 anos. O nome vem dos seus textos sagrados, os Vedas. E era uma fé muito, muito focada em rituais. Às vezes, ela é até chamada de hinduísmo antigo ou primitivo. O conhecimento sobre essa religião vem de 3 tipos de textos, principalmente. Os Vedas são a base de tudo, com hinos e mitos. Os Brahmanas são tipo uns guias práticos, com explicações dos rituais, escritos pelos sacerdotes. E o ponto-chave, os Upanishads, que são as obras filosóficas que mergulham fundo nas grandes questões da alma e da realidade. Bom, a religião védica se apoiava em 3 grandes pilares. O primeiro são os mitos. O povo védico acreditava em vários deuses que controlavam diretamente as forças da natureza. E o mais fascinante é que, quando a gente olha para esses deuses, a gente vê uma origem em comum com outras culturas. Dyaus Pitar, o Pai Céu, é basicamente a mesma figura que Zeus na Grécia ou Júpiter em Roma. A esposa dele, Prithvi Matar, a Mãe Terra, é como a Gaia dos gregos. Isso mostra que essas culturas todas têm uma raiz indo-europeia compartilhada. E tem um deus super importante que a gente precisa conhecer, Rudra. Ele era o deus das montanhas e tinha uma natureza dupla. Ao mesmo tempo que ele podia ser destruidor, trazendo tempestades de neve, ele também era um curador que controlava o crescimento das plantas medicinais. Essa dualidade toda faz dele a imagem primitiva do famoso deus hindu Shiva. Agora vamos para o segundo pilar, que talvez fosse o mais importante para o povo védico, os rituais. Essa religião era tão, mas tão focada em rituais, que alguns estudiosos a chamam de religião sacrificial. Mas por que tanto foco nisso? Simples, para eles, os rituais eram a principal ferramenta para influenciar o mundo. Queria chuva? Precisava de uma colheita boa? Queria vencer uma guerra? A resposta era sempre a mesma, um ritual de sacrifício. E só para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, o Ashvamedha, o sacrifício de cavalo, era um ritual gigantesco para fortalecer o poder de um rei. Ao longo de um único ano, eram oferecidos 609 animais. 609! Acreditava-se que isso não só garantia o poder do rei, mas também perdoava todos os pecados dele. E isso nos leva ao terceiro pilar, as crenças. E é aqui que acontece uma virada de chave monumental. Perto do fim do período védico, lá por volta de 500 a.C., o foco começou a sair dos rituais externos e a ir para uma busca filosófica, uma busca interior. A evolução foi muito clara. Os rituais públicos estavam cada vez mais caros e super controlados pelos sacerdotes. Aí, os pensadores da época que registraram suas ideias nos Upanishads começaram a questionar tudo isso. Eles propuseram que a conexão com o divino podia ser alcançada de outra forma, não por fora, mas por dentro, através da meditação. Foi desse novo jeito de pensar que surgiu o conceito de Atman. O Atman é o eu interior, a alma verdadeira de uma pessoa. Para esses filósofos, esse eu interior era muito mais importante do que qualquer coisa no mundo material aqui fora. Como foco na alma, a ideia de Sansara ficou ainda mais profunda. Não era mais só um conceito vago, virou o problema central da existência. Esse ciclo sem fim de renascimentos onde a alma, o Atman, estava presa. E o que move essa roda gigante? O karma, a lei da causa e do efeito, da recompensa e da punição. Cada ação, cada pensamento, cada palavra na vida de uma pessoa ia tecendo o destino dela na próxima vida, decidindo se a alma ia subir ou descer. Então, a grande questão é, se a alma está presa num ciclo infinito de sofrimento, qual é o objetivo de tudo? A resposta que eles encontraram foi moksha, a libertação final. O objetivo passou a ser escapar completamente da roda do Sansara e acabar de vez com esse ciclo de renascimentos. E olha, essas ideias não morreram com a religião védica.
Muito pelo contrário, elas se tornaram a base para algumas das maiores religiões do mundo e criaram uma questão espiritual que ecoa até hoje. Esse problema de como escapar do sofrimento do samsara e alcançar a tal da moksha se tornou a pergunta fundamental. E foi tentando responder a essa pergunta que religiões como o hinduísmo, o budismo e o jainismo nasceram e se desenvolveram. E assim, a gente fica com a pergunta que moveu milênios de pensamento filosófico e religioso na Índia e no mundo todo. Como uma alma, viajando por esse oceano de vidas, pode finalmente encontrar a liberdade? Pessoal, muito obrigado por acompanharem a gente nesta jornada. Se você curtiu explorar essas ideias tão profundas e quer ver mais análises como esta, não esquece de seguir a gente, curtir, comentar e compartilhar. O apoio de vocês nos ajuda a continuar desvendando esses temas fascinantes. Até a próxima!